Olá! Hoje a gente vai dar continuidade a algumas gravações sobre corte butterfly para que vocês realmente entendam na íntegra que ele não tem segredo nenhum. O segredo está no glamour que você vende seu trabalho e no resultado que você entrega de acordo conforme qualquer cabelo. Qualquer não. Esse cabelo é o mais indicado para quem tem um cabelo como esse. Levemente textura de fios, levemente ondas. Então você vai ter mais acabamento, mais glamour e mais camada solta. Esse cabelo ele consiste em duas coisas bem importantes que você pode fazer uma junção ou não. Deixar uma franja separada ou essa franja fazendo parte do todo. Aí fica a critério daquilo que você decidir com a sua cliente. O corte butterfly, ele é um corte em camadas. O que vai diferenciar também a altura das camadas é, mais uma vez, o que você decidir com a sua cliente. Você pode ter camadas mais baixas, se essa for a vontade dela, ou você pode ter camadas bem mais altas, caso esse cabelo seja ainda mais volumoso e ela não queira mexer no comprimento. O que são camadas? Nós temos dois tipos de camada, que são as camadas uniformes, que são cortadas todas a 90 graus, fazendo com que este acabamento seja fazendo o contorno do crânio ou no movimento de finalização de corte, ou se for um curto próximo à cabeça. Mas no caso do butterfly, claro que sempre vão ser cabelos médios a longos, né? O médio já passa para o long bob e o alongado já vai para esse efeito de cabelo mais glamuroso, com mais balanço, com mais sensualização. Textura, franja, né? Pode ser também uma franja mais alongada? Claro que sim. Quando fala butterfly, quer dizer o corte estilo borboleta, fluido, leve, com glamour. Então você pode optar por fazer em cabelos médios, cabelos longos e, claro, como eu disse, é um corte que na maioria das vezes vai ter ainda mais resultado se você tiver uma textura, tiver uma ondulação e se você também finalizar com um babyliss. Posso fazer corte butterfly em cabelos progressivados? Claro que pode, só que você tem que ter consciência de que cabelos progressivados vão precisar de ferramenta térmica para dar a finalização nele. Posso fazer em cabelos bem finos? Pode, mas lembre, você tem que não só entregar um resultado do momento, mas também ensinar a sua cliente a usar em casa e ter um resultado em casa. Nesse caso, hoje, que nós vamos trazer para vocês, é um cabelo que, a princípio, mas nós podemos mudar de ideia depois, a princípio é um cabelo que nós não teremos franja separada, mas eu vou ensinar vocês como fazer a franja separada no decorrer do corte e depois eu faço a junção dela com o restante. Por quê? Porque no dia a dia da minha cliente, ela precisa de um cabelo prático, fácil de arrumar, então a franja fazendo parte do todo, para ela tem o melhor resultado, certo? Então, bora lá! Agora eu separei o cabelo dela, depois de lavado, em algumas partes para que vocês possam entender o porquê de cada situação. Nós separamos a franja, num triângulo, um pouco abaixo mais ou menos no meio das sobrancelhas, que eu vou explicar a franja separada para vocês. Se você observar, nas têmporas eu fiz um zigue-zague e isolei as duas partes, e eu também já vou explicar por quê. Porque quando a gente faz o acabamento nessa região que tem as reentrâncias e é onde tem cabelos muito novos, se você não isolar e você fazer parte desse cabelo do todo, vai ficar muito afinado, você não vai ter aquele acabamento com glamour. Aí, para conectar a parte mais curta com a parte mais longa, vocês vão usar o formato de dedos não paralelos à linha de corte. Por quê? Para que você tenha uma conexão do menor para o maior sem mexer muito no comprimento, que não é o nosso objetivo. Outra parte que vocês vão poder acompanhar aqui é a nuca. Também isolei a nuca num zigue-zague
para que este cabelo não seja aparentemente mais ralo lá embaixo. Quando você fizer todo o trabalho, esse cabelo, se ele subir demais, ele vai ficar com a ponta muito afinada. E nós também queremos que o nosso cabelo seja mais denso, mais bem acabado, tá? Então, separamos um moicano, uma franja, duas têmporas, os cantos dos ossinhos mastoides e o meio da cabeça na coroa baixa. Quando você define a franja e você quer fazer uma franja separada ou junto, na nossa conexão vai ser no final aqui, tá? Você vai determinar com a sua cliente o comprimento que você quer da franja, que nós vamos deixar ela mais ou menos aqui na altura da boca, e você vai medir essa franja, certo? Mediu a franja, você vai trazer, para que você tenha uma franja suave, você vai trazer ela a 45 graus. Por quê? Vou explicar melhor para vocês o que é 45 graus. Aqui seria 0 grau e aqui onde está o meu pente seria a 90 graus. Quanto mais alto, mais desfiada e leve essa franja seria. Quanto mais baixa, mais densa. Nós vamos optar por um meio termo, que seria 45 graus. 90, 0, 45. Vamos levar essa nossa mecha guia como referência a 45 graus e vamos fazer dela, a partir daqui, o nosso ponto de encontro do restante do cabelo. Vou levar o primeiro moicaninho da franja dela lá no nosso 45 graus, que é a nossa referência. Vamos usar a referência, nossa mecha